Fala, parceiro, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, um podcast onde a tecnologia está ao alcance de todos. Eu sou o Fábio Comete do time de gestão da Belfone e essa é a terceira temporada do Belcast, onde nós vamos trazer, além de conteúdos de tecnologia, conteúdos para que você se desenvolva. E nesse episódio especial nós vamos falar de comunicação. E para falar de comunicação, nós escalamos um cara que é sensacional nesse setor. Ele é professor desde 1998 de comunicação. Professor Sidney Miranda, bem-vindo ao Belcast. Uma honra ter você aqui com a gente hoje. Bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir positivamente aí com o pessoal que acompanha o Belcast. Pois é, professor. A gente tem hoje um cenário onde o nosso cliente é um revendedor de tecnologia. Ele instala os produtos de tecnologia, mas ele tem o contato direto com o consumidor final. Então ele precisa da comunicação para trazer clareza para o cliente final daquilo que ele está comprando, digamos assim, né? E a gente tem uma dificuldade grande, porque esses caras, eles conhecem tudo de tecnologia, mas muitas vezes eles são tímidos, eles têm uma dificuldade ali de fala. Você que dá curso de oratória há muito tempo já. Aliás, pessoal, são mais de 18 mil alunos que o professor Sidney já treinou. Se você quer aprimorar a sua comunicação, procure o professor Sidney Miranda aqui em São Caetano do Sul e também nas plataformas digitais também, né? Tem Com treinamento certeza. online, né, professor? Só buscar nas redes sociais que eu estou em todas. Legal, legal. Bom, como que a gente poderia começar a fazer com que esse cara que é muito técnico a falar, a parlar, digamos assim, né? Você vê, falar é uma das coisas mais naturais do ser humano. O ser humano é o único ser nesse planeta que fala, certo? Sim. No entanto, a comunicação, ela não é um fator natural. Não é natural do ponto de vista de tudo que é natural, como é a natureza, por exemplo. Tem três coisas que o ser humano, Fábio, ele precisa aprender depois que ele nasce. A primeira delas é falar. Sim. A segunda é andar. Andar não é natural. Tem uma pesquisa, inclusive, Fábio, que diz que se você abandonar uma criança depois que ela nasce na floresta e ela nunca tiver contato com o outro ser humano, ela nunca aprende a ficar ereta. O corpo dela nunca fica ereta. Ela vai acabar olhando para outros animais e vai ter a tendência de aprender a andar de quatro. É Olha muito isso. louco isso, né? É Quando eu muito descobri louco. isso, eu fiquei meio assustado. Essa é a segunda coisa, andar. A terceira coisa, Fábio, que o ser humano tem que aprender a fazer é pensar. Porque pensar também não é uma coisa natural. E a gente aprende a pensar percebendo outras pessoas enquanto elas estão se comunicando, porque a gente percebe que elas elaboram bem as coisas. Então, falar, andar e pensar são coisas não naturais que o ser humano só aprende quando está junto com outras pessoas. Você vê, a gente aprende a falar a partir de 1 ano de idade, né? Mais ou menos ali 1 ano de idade. E vai falando por toda a vida. Só que apenas saber falar não basta, Fábio. A gente tem que aprimorar a fala, tem que aprimorar a comunicação. E o pessoal que aprende muito de conteúdo técnico, ele também precisa desenvolver uma comunicação que é mais do social, é aquela comunicação sem aquele conteúdo técnico. Se a pessoa não desenvolveu uma boa comunicação para o social, mas aprendeu muito conteúdo técnico, está faltando essa outra parte. Então, talvez o pessoal que é instalador é muito bom do conhecimento técnico, mas está faltando essa parte do social, do relacionamento social. Não, sem dúvida. Eles, assim, eles estudam demais, né? E eles ficam ali num campo de instalação onde muitas vezes eles ficam até isolados no momento do trabalho deles, né? Porque sobe em forro, sobe em telhado, passa cabo, mas antes dele começar a fazer o serviço dele, ele precisa comunicar com o cliente dele. E a gente vê que hoje muitos dos instaladores perdem a oportunidade por não saber comunicar. Ele comunica uma coisa muito técnica para o cliente dele, né? Qual dica que você daria para um cara desse para dar uma quebrada nessa questão do técnico ali, da fala técnica? A primeira coisa, Fábio, é você imaginar que o técnico, quando ele chega na casa, na residência de uma pessoa ou numa empresa para fazer uma instalação técnica, ele vai precisar se comunicar com alguém. Esse primeiro contato, ele precisa ter um investimento da empatia. Empatia no sentido de você, sabe, aquela coisa do olho no olho, de você chegar como se fosse uma pessoa comum, né, cumprimentar e falar de coisas naturais, né, fazer um cumprimento, estabelecer um primeiro vínculo, um primeiro contato, que a gente chama de rapport.
criar sintonia, porque comunicação não acontece se não tiver sintonia. Você Sim. tem que estabelecer um vínculo sintônico com a pessoa com quem você está conversando. Então, o primeiro passo é a empatia. A conquista da sintonia no primeiro passo é fundamental. Estabelecido o primeiro contato, você tem que trabalhar no sentido de tranquilizar o seu cliente. Então, imagine um instalador que ele está na frente do seu cliente. Ele precisa tranquilizar o cliente, falar de forma firme, porém, ao mesmo tempo, tranquila, para inspirar confiança no seu cliente. Terceira coisa que eu acho fundamental que o instalador deve fazer, deve se habituar, é não fazer reclamações. Não reclamar da empresa, não reclamar de produtos, não reclamar do trabalho dele, não reclamar do lugar onde ele vai fazer a instalação. Nunca deve ficar fazendo reclamação. Ninguém gosta de alguém que vai na sua casa e fique reclamando, Leva aquela vibe contando aquelas... negativa, né, pro Então, cliente. esses são 3 pontos que eu acho bastante fundamentais. Só que a gente já melhora muito essa abordagem de comunicação do instalador. Não, legal. E, bom, e aquele cara, ele chega lá no cliente, então ele aborda o cara e aí ele conduz para uma negociação. E aí que está o grande problema. Quando ele começa a soltar o techniquez ali para o cliente não quer saber muito se esse produto tem tal especificação, ele quer resolver um problema ali, É. né? Como simplificar a linguagem técnica para uma linguagem mais simples? Tem alguma técnica que pode ser utilizada nesse momento? Às vezes o cara fica muito nervoso, inclusive, né? Eu já fui aluno, gente, do professor Sidney, já fiz um curso de oratória com ele, e a gente aprendeu bastante sobre técnicas para evitar esse nervosismo no momento ali de fala, né? Naquele momento da comunicação, né? Qual técnica de oratória pode ser utilizada para um cara que, talvez até antes de chegar no cliente ou durante a visita que ele está fazendo ali? Olha, tem um exercício que é muito interessante para você que é técnico e precisa tirar um pouco desse techniquez que o Fábio está falando aqui, é o seguinte. Imagina que você vai ter que descrever alguma coisa altamente técnica para uma criança de 9 anos de idade. Pronto. Esse é o melhor exercício que você pode fazer. Você pode treinar isso todos os dias, até você chegar num discurso, num script básico, que você explica aquelas coisas mais técnicas que você tem, como se fosse para uma criança de 9 anos. E aí depois, vai para o adulto e conversa lá com a dona de casa, com o empresário, a pessoa onde você vai fazer a sua instalação, pode descarregar esse script em cima ali que não tem problema nenhum. Porque você imagina, Fábio, a pessoa, uma dona de casa, não sabe o que é MBPS, cabo coaxial, megahertz, não sabe nada disso. Não adianta você ficar falando esses termos, porque isso só vai confundir a pessoa, vai confundir e vai deixar a pessoa meio estressada ali, ouvindo você, sem entender nada do que você está dizendo. O mais fácil é simplificar. Então, a sintetização do seu discurso é o melhor caminho. Simplificar, resumir e ir direto ao ponto. Olha, eu vou instalar aqui um equipamento que vai proporcionar a internet para a senhora e fica tranquila que a gente vai fazer isso em 15 minutos, vai dar tudo certo. Pronto. Essa é a melhor forma de conversar diretamente com a cliente. Professor, e agora fugindo um pouco do ambiente técnico, né? Acho que o recado aí para o nosso instalador tá bem claro. É necessário treinar a comunicação, gente. Não tem jeito, né? Agora falando um pouco sobre o nosso cenário hoje, né? As pessoas, depois de uma pandemia principalmente, onde o convívio social ele travou, né? Assim, ficou um mundo muito virtual. O mundo digital ele afloresceu, mas o mundo social ali, o convívio tete a tete das pessoas, ele deu uma esfriada, digamos assim, né? A gente tem várias gerações, então eu tenho desde o público mais velho, o intermediário e o mais jovem hoje, né? Principalmente que não tem esse poder de comunicação também. Qual que é o sintoma, assim, por geração, que pode ser tratado já rápido, para que essa pessoa volte a se comunicar, ou essa pessoa mais nova que talvez viveu esse momento todo e nem começou a se comunicar, e isso é um problema para ela no futuro, né? Sem dúvida. Sempre nós teremos esses problemas geracionais, essas dificuldades geracionais. O relacionamento ele é fundamental para que a gente se entenda. Não dá para a gente se entender. Ninguém tem sucesso trancado no seu quarto, né? A gente tem que sair para o mundo e se relacionar com as pessoas. Agora, as pessoas têm culturas diferentes, elas pensam diferentes, elas escolhem diferentes, elas entendem as coisas de forma diferente.
A melhor maneira da gente minimizar os conflitos e as dificuldades é a gente buscar um relacionamento de empatia. Empatia é quando você tenta entrar mais nas necessidades, nas emoções, na forma como a pessoa compreende as coisas. Fazendo isso, você minimiza o distanciamento comunicacional, porque existe também um distanciamento nesse sentido, né? Uma das estratégias excepcionais de comunicação é a capacidade da gente ouvir, porque ouvir faz parte da comunicação, é aquela parte da comunicação onde o outro está falando. Então, quando o outro está se comunicando, ele está falando, então a gente está ouvindo. Então, isso faz parte da comunicação também. Saber ouvir é fundamental. E saber ouvir não significa apenas ter o ouvido que recebe as ondas vibracionais do som. É você conseguir capturar a informação que vem do outro, interpretar de uma maneira que seja boa para ele, do jeito que ele está mandando para você, e depois, quando você tiver a oportunidade de falar na sua vez, você devolver algo que pode acrescentar para o outro também. Não é? Sim. Então, essa é a melhor forma, saber ouvir para poder aproveitar da melhor forma essa comunicação. Legal. Bom, no nosso público, a gente tem esse instalador que ele faz essa comunicação com o consumidor final, né? Mas nós também temos empresários nessa área, né? E também a gente percebe que, por exemplo, quando o cara vai apresentar um grande projeto para uma mesa de diretores, aí o cara trava. Aí o cara, ele dá uma... acho que é meio normal isso das pessoas terem medo de falar, né? Não só falar em público, mas falar para um pequeno grupo. Uhum. É, como que você vê alguma solução onde o cara consiga também, em um pequeno espaço de tempo ali, fazer algum tipo de treinamento ou alguma técnica que pode ser aplicada no momento onde ele vai apresentar um projeto para uma mesa diretora, por exemplo? É fundamental se preparar, Fábio. Então, a pessoa que vai criar um breve discurso que seja, ou um script, onde ele vai ter que apresentar uma proposta de negócios, ele precisa se preparar antecipadamente. Então, estudar um pouco o seu cliente, saber quais são os pontos importantes que ele tem que abordar na hora de apresentar a proposta, o que é de interesse do seu cliente. Agora, principalmente a parte comportamental, ou seja, como é que ele vai se desempenhar quando estiver na frente desse grupo de decisores, de empresários. E hoje em dia, nas empresas, normalmente, você não tem só uma pessoa que decide. Você tem, às vezes, uma equipe de pessoas que vão tomar a decisão. Sim. Normalmente, para grandes decisões nas empresas, como a instalação ou a adoção de um novo equipamento, de uma nova marca, de um novo sistema, da implantação de um novo software, você traz uma equipe de pessoas. Você traz não só o dono da empresa, mas você traz o pessoal do marketing, você traz o pessoal do financeiro, você traz o pessoal do departamento técnico diretamente envolvido com aquele equipamento novo, aquele software, aquela marca. Por quê? Porque aí você, com todo mundo envolvido em volta da mesa, todo mundo já dá opinião na hora. E isso reduz o tempo de decisão. Porque conforme aumenta o número de pessoas, o tempo de decisão pode aumentar. Para reduzir, eles trazem todo mundo ali para sentar em volta da mesa. Agora, o que causa o nervoso é justamente isso, que está todo mundo dando uma opinião de pontos de vista diferentes. Então, hoje, essa pessoa, o apresentador da proposta, tem que ser uma pessoa que estuda o tempo todo esses outros vieses, esses outros pontos de vista. Então, o instalador hoje não pode conhecer só da parte técnica, ele tem que conhecer também de um monte de outras coisas que envolvem a equipe na hora de tomar decisão. Ele tem que saber falar um pouquinho da linguagem de cada um. Isso seria o ideal. É um pouco... Muita gente vai falar para mim assim, mas aí você está exigindo demais, você quer demais da gente, mas eu vou dizer uma coisa para você. Depois do advento das inteligências artificiais, meu amigo, se você não se preparar, se você não estudar bastante daqui em diante, o ChatGPT e outras, e outras inteligências artificiais vão tirar você do mercado, e olha, muito rapidamente, porque, não sei se você sabe, mas as inteligências artificiais, elas bateram o recorde de tempo para atingir 100 milhões de pessoas como usuárias, como adotantes, né, dessa nova tecnologia. É o tempo mais rápido de que a gente tem notícia desde que as novas tecnologias foram implantadas. Por exemplo, a internet levou, se não me engano, 7 anos para atingir 100 milhões de pessoas. O telefone celular levou, parece que 12 ou 16 anos. Né? O ChatGPT levou 2 meses, Fábio. Nossa. Então, olha a diferença. Não dá mais para você se manter achando que as pessoas vão receber você do jeito que você está, sem que você se aperfeiçoe. Você tem que correr atrás de expandir suas capacidades de conhecimento para poder oferecer um resultado cada vez melhor.
Essa é a ideia. Eu vejo assim, né, professor? A inteligência artificial ela chegou para ficar, ela vai ser aprimorada, mas eu vejo que quem se destacar na comunicação vai levar uma vantagem, porque nem todo mundo vai ficar o tempo todo ali interagindo com inteligência artificial. Nesse momento é chato ainda. Você tem que ler muito, você sabe que é um negócio robotizado e é totalmente diferente quando a gente lida com pessoas, né? Uhum. É muito diferente. Bom, falando sobre liderança, a gente tem esses caras, a gente já passou pelo técnico de instalação, a gente já passou pelo empresário lá, o cara do comercial que faz a apresentação, e essas empresas de tecnologia, desde a menor também até a maior, ela tem equipes. Equipes de instalação, equipes de vendas, e aí vem a figura do líder. Né? O líder que conduz esse negócio e tem que lidar com pessoas dentro da sua empresa. Né? A comunicação do líder faz ou não faz a diferença hoje? Total. O líder é uma pessoa que tem uma comunicação diferenciada. A comunicação do líder é uma comunicação firme, que dá exemplo, que é entusiasmante, que é estimulante, que é motivadora. Então, o líder de hoje, ele tem um perfil totalmente diferente do líder do passado. E eu não estou só falando do chefe, eu estou falando de um líder que já era bom no passado. O líder de hoje, ele é ainda diferente desse líder que já era bom no passado. Hoje, você tem a figura do líder servidor. O líder, ele não é um servidor só porque ele fica ajudando a sua equipe, não é isso. Ele é servidor no sentido de ele se apoiar na sua própria imagem para servir o outro, servir como modelo, como exemplo, como pessoa que vai à frente, como pessoa que tem a proatividade, que mostra esses exemplos que são positivos para toda a sua equipe. Ele é um cara que está sempre disponível para ajudar, é um cara que está sempre reconhecendo o potencial do perfil de cada um da sua equipe, que conhece esse potencial de cada um e que está sempre estimulando cada um a atingir o seu melhor. Então, a comunicação acompanha tudo isso. Isso tem que aparecer na comunicação dele. Tem que ser uma comunicação gentil e firme ao mesmo tempo. Sempre voltado para o futuro, para a melhoria contínua e para os bons resultados. O tempo todo. Essa pessoa é uma pessoa que ele está com um nível de pressão bastante alto nos dias atuais. Todo mundo está sentindo muita pressão, né, na sua área, mas o líder tem sentido muita pressão. Então ele tem que conseguir encontrar também um caminho para ele descarregar um pouco essa tensão, porque não é muito fácil ser líder, mas os líderes de hoje são os melhores de toda a história que a gente já teve até agora, pelo menos. Não, sem dúvida. São pessoas preparadas e às vezes o cara ele treina a comunicação sem querer, né? Principalmente esse pessoal que está na internet, né? Que acaba Exato. treinando ali falando em vídeo, mas existe muito vício de linguagem também na questão da oratória. E quando a gente fala em oratória, recentemente eu fiz o curso de oratória, né? E aí o pessoal fala assim, pô, mas você fala bem, você vai fazer um curso de oratória. Eu falei, gente, você achar que você sabe tudo é uma grande bobagem, porque você não domina os assuntos em 100% das coisas. Você pode, inclusive, passar anos e anos fazendo a mesma coisa, mas você não tem o domínio total. Sobre a oratória, da onde vem é uma ciência, né, no caso, né? De onde vem essa base de ciência da oratória e qual que é a importância que você vê para a oratória para os próximos anos, de uma forma geral? A oratória, historicamente falando, a oratória, a gente começa a registrá-la lá nos gregos, nos antigos gregos, na Grécia Antiga, e isso é coisa de 2.600 anos atrás, desde os sofistas, passando por Sócrates, né, que rejeitou os sofistas, e aí entrando na busca da parte política, que é onde o pessoal começa a implantar na Grécia a democracia, e aí você precisou que o povo viesse participar da política por causa da implantação da democracia, porque aí o povo tomando as suas decisões também. É claro que o modelo de democracia da Grécia Antiga é diferente do nosso. O nosso é uma democracia participativa, onde você elege os seus representantes para estarem longe de você, lá em Brasília, para tomar decisões de forma representativa. Lá na Grécia não, era o povo mesmo que ia lá no Senado para tomar, então eles tinham que falar. Por isso a oratória, a comunicação lá na Grécia passou a ser muito importante. Da Grécia passou para Roma a importância da boa comunicação em público, e de Roma então veio
de lá da Europa aqui para o Ocidente e formatou toda a nossa cultura. Então a nossa cultura ela é helenística, né? Assim que a gente deve pensar. Então toda a filosofia grega e romana a gente herdou isso. Você vê que a gente tem um comportamento bem diferente dos orientais, né? Chineses e russos e asiáticos de forma geral. Então a nossa cultura ela é mais helenística mesmo, é coisa de grego e romano. A gente é meio assim, né? Agora, a comunicação veio de lá, esse é o berço. Só que hoje a comunicação é assim, todo mundo hoje tem direito a falar. Você vê que você liga a televisão hoje, você vai para a internet, você tem entrevista com todo tipo de pessoa, com todo perfil de pessoas. Você liga lá numa entrevista qualquer, tem um bandido falando lá, uma pessoa que às vezes não tem nenhum perfil, vamos dizer, ético ou moral e pode estar falando, ou seja, hoje todo mundo tem seus 15 minutos de fama que estão disponíveis, todo mundo tem direito a falar. Só que não é todo mundo que fala bem. Então, um dos pontos negativos da fala, que você citou agora há pouco, são os vícios de linguagem. O né, o tá em excesso, tudo que for excessivamente repetido, a gente vai chamar de vício. Tem também os vícios culturais e os vícios de ligação. Vício cultural é aquele a nível de, ou então nós vamos estar, sabe o gerundismo? Nós vamos estar fazendo, vamos estar ligando, vamos estar enviando. Esse gerúndio excessivo também é considerado um vício. E os vícios de ligação, que são aquele esse gemido que tem dentro da fala, tudo isso precisa ser limpado, pessoal, porque isso coloca dúvida na sua integridade comunicacional. É importante que a sua fala seja limpa de maneira que você consiga transmitir uma fala fluente o tempo todo. Você sabe que a nossa comunicação ela é feita em partes, né? Você primeiro pensa o que vai falar, depois é que você fala. Algumas pessoas não percebem essa sequência, então elas falam o que pensam. O bom comunicador não fala o que pensa. O bom comunicador pensa no que vai falar. Essa é a grande dica que eu posso dar para vocês aqui. Isso aqui é coisa para mentoria, nível avançado, tá? Mas pensa nisso, você já começa a pensar nisso, isso pode te ajudar. Pensar no que vai falar pode começar a te ajudar a tirar esses vícios de linguagem. É assim que você começa a limpar eles. Pô, legal, muito bom, muito bom. Bom, professor, a gente ainda tem algumas questões aí, né? A gente tem no nosso mercado as empresas familiares, onde o dono da empresa, ele faz as instalações e a pessoa que administra o negócio é a esposa. E essa comunicação entre os dois também é um problema. Bom, legal, professor. Então, a gente estava falando aqui sobre a estrutura dos nossos clientes, né? Voltando um pouco. E esses clientes, eles têm, geralmente, é uma estrutura familiar que acaba conduzindo o negócio, né? Então, você tem a figura do técnico que está na rua e você tem a esposa, muitas vezes, que faz a administração do negócio. Como que esses caras podem trabalhar a comunicação para evitar conflito? Como trabalhar a comunicação para evitar conflitos? Você fala no caso do dono da empresa? Dono da empresa. Dono da empresa. A comunicação com o cliente ou internamente? A comunicação interna com a empresa e também com o cliente, porque tem bastante desse tipo de conflito, né? Eu Como imagino. trabalhar uma comunicação que não gere conflitos? Olha, mais de 70, acho que 80% das empresas no Brasil são empresas com modelo familiar. Então, conflitos são a coisa mais comum que existe. Na medida em que essas empresas trazem os seus parentes para trabalhar, elas estão, sem saber, investindo em problemas. Isso é bem sério. É, muito sério. Porque o parente, ele confunde as coisas. Ele confunde família com empresa. Sim. Então, isso é um problema. É necessário a busca da profissionalização permanente. Busca de profissionalização significa você estabelecer os critérios que vão fazer com que as pessoas se comportem a partir do seu papel profissional dentro de uma organização, de uma corporação. Não tem nada a ver a família com a empresa. Família é família, empresa é empresa. As duas coisas precisam ser separadas. As pessoas, ainda que sejam familiares, trabalhando no mesmo espaço, eles precisam entender que a relação deles é profissional. Eles precisam desenvolver esse perfil, adotarem esse papel e desenvolverem esse perfil. Isso ajuda, ao longo do tempo, a reduzir um pouco de conflito. Além disso, é necessário que hajam reuniões permanentes para que as pessoas deixem muito claro quais são as tarefas de cada um.
todo mundo tem que ter tarefas bem definidas e separadas. Então, você faz isso, eu faço isso, você faz isso, você faz isso. Depois a gente se junta todo mundo nas reuniões semanais ou mensais, sei lá quando, quinzenais, ou todos os dias, dependendo da empresa, e a gente vai rever o que cada um fez, onde é que a gente está, quanto falta para a gente atingir os nossos planos, os nossos objetivos. E isso é feito pela comunicação. Uma boa comunicação é uma comunicação em família. Calma, objetiva, tranquila, tem que ser assim, porque você vê, quando é familiar, o familiar conhece muito bem o outro. Então, uma esposa conhece muito bem o marido, conhece os pontos positivos, mas conhece também os pontos negativos, e vice-versa. O marido conhece isso também da esposa. Então, isso não pode ser uma coisa onde de você ficar atingindo o outro, atacando o outro para poder ganhar vantagem de alguma coisa. O foco tem que ser sempre a empresa. Então, deve haver um exercício permanente desses familiares no sentido de se manter num papel absolutamente, estritamente profissional. Senão, qualquer desvio vai atrapalhar as comunicações. A comunicação tem que ser clara, direta e pautada nos critérios empresariais, né? Nos objetivos da empresa. A empresa precisa fazer aquela formatação, sabe, do planejamento estratégico. Ele tem que olhar para a missão constantemente, não pode esquecer da missão, do plano de objetivos, né, não pode esquecer dos seus valores, dos seus princípios. E tem que ter metas bem definidas para todo mundo que trabalha lá. Isso é o ideal. Isso aí seria já um início de profissionalização que coloca todo mundo nos trilhos aí, para todo mundo trabalhar bem, trabalhar feliz, tranquilo, seguro. Quanto mais você deixa uma pessoa sabendo conscientemente tudo que ela tem para fazer, se essa é a pessoa certa para aquela função, isso faz a pessoa ficar feliz. Porque ela fica satisfeita, sabendo que ela tem liberdade para atuar dentro dos limites daquilo que ela sabe fazer, não é? Que ela tem propriedade para poder executar. Então, e a comunicação tem que deixar isso claro, né? O dono da empresa, ele tem que ficar deixando isso claro. Ó, você continua fazendo isso, você é bom nisso, eu reconheço as suas capacidades, vamos lá, manda ver aí que eu sei que você vai ter um bom resultado. Também, como líder, ele tem que fazer dessa forma, e isso vai facilitar todo o processo e toda a relação empresarial. Legal. Professor, são mais de 18 mil alunos treinados, né? Você dá aula de comunicação desde 1998. Eu queria abrir o espaço para você contar um pouco sua trajetória, né? Que é uma trajetória com bastante bagagem, né? E fala um pouco sobre o Sidney Miranda, né? Enfim, né? Vamos falar um pouco da sua trajetória. Acho que é bacana o pessoal conhecer, né? As pessoas falam assim, puxa, é dom, né? Tem que ter dom para falar bem em público. E eu digo, necessariamente não, porque eu não me vejo como alguém que tenha um dom especial. Não me sinto como um Silvio Santos, por exemplo. Ainda que o Silvio Santos, muita gente não sabe, ele treinou durante aproximadamente 6 anos antes de ele assumir a televisão. Caramba. Então, o que ele fazia? Ele subia num caixote de madeira, essas caixas de feira, Sim. Subia num caixote de madeira no meio da praça pública, no centro da cidade, e ele vendia canetas. Esse foi o começo do Silvio Santos, né? Com menos de 18 anos. Depois ele serviu o exército, se não me engano, e quando ele voltou, ele continuou fazendo isso. E aí ele viu uns concursos de rádio, foi para rádio, ele fez um monte de coisas, até que um dia ele tinha um monte de programas, e aí ele foi convidado para fazer um programa de televisão, e aí quando esgotou os horários, ele falou assim, eu quero mais horários para o meu programa, tá dando certo. E o cara falou assim, não tem mais horário. Aí ele falou assim, mas então o que eu faço? Como é que eu vou fazer? O cara falou assim, compra um canal para você. Olha Aí ele só. falou assim, mas dá para comprar canal? Ele não sabia. Eu falou, dá. Ele falou, o que eu faço? Ele falou, vai lá em Brasília e fala com o ministro das Comunicações. Ele foi em Brasília e comprou o canal, que foi o SBT, né? Que no começo era Rede Tupi, era alguma coisa assim. Uhum. Depois que mudou o nome. Mas enfim, falando um pouco da minha história, só para as pessoas saberem que não é questão de dom, é uma questão de você treinar uma habilidade que você tem. Se você não tem habilidade, por exemplo, você quer jogar basquete, mas tem 1,5 m, você sabe que não vai ter sucesso. Sim. Você não vai ser o cara lá para participar dos Globetrotters, né? Exato. Você não vai conseguir ter esse nível de sucesso. Você pode jogar bem, mas não vai ter esse nível de sucesso. Tem gente que quer tocar música, mas não tem uma facilidade para isso. Então tem essa questão da facilidade. Eu acredito que eu tenha um pouco de facilidade. Eu não me considero nenhum Silvio Santos, mas eu acho que eu tenho um pouco de facilidade. Agora eu vou contar uma história rápida para você. Isso começou para mim quando eu tinha mais ou menos... Que idade que a gente tem quando a gente está na 6ª série? Mais ou menos uns 12, 13. Né? 12 para 13 anos. Eu tinha essa idade quando eu repetia a 6ª série. A professora Rosa, de português, me repetiu por
Um ponto. Você imagina? Olha só. O meu drama. E ela fez como isso? Ela chegou na classe com uma lista na mão e falou assim: agora eu vou dizer para vocês quem repetiu de ano. E ela só Nossa. leu a lista dos repetentes. Olha a vergonha. E, normalmente você faz o contrário, você divulga a lista dos vencedores, né? A lista dos que passaram, no caso. Sim, sim. Não, ela só falou a lista dos repetentes. Acho que Reforço negativo, né? era uns 4 ou 5. Essa coisa para a gente passar vergonha. Acho que ela tinha raiva desses alunos, sabe? Bom, eu estava devendo um ponto e ela me repetiu. Acontece que quando ela falou o último nome da lista, era um cara do fundão. Eu sentava na segunda, terceira fila ali, eu era um aluno relativamente aplicado. Não era tanto assim, até porque eu repeti, mas eu Uhum. estava ali na frente. Esse cara do fundão, quando ouviu a voz dele, o nome dele, ele já levantou falando e veio lá para frente. Fábio, ele deu um show lá na frente, como se fosse uma palestra, sabe? Sim. E começou a falar assim: professora Rosa, não faça isso, a senhora não gosta de mim, vai querer me ver mais um ano aqui, bagunçando na sua classe? Argumentando com a Desse professora. jeito, cara. O cara, e ele era um repetente já tinha repetido outros anos, ele tinha em torno de 16 ou 17 anos de idade. Ou seja, ele estava há muito tempo já fazendo escola, não conseguia passar, e ele fez esse discurso lá na frente. Ou seja, para mim, eu que tinha 12, 13 anos, aquele era um cara velho já, ele já tinha 16, 17 anos, era um cara grandão, né, de cabelo bem amarelo, assim, um olho claro, e ele chegou lá falando grosso, a voz dele já era mais grossa. Professora Rosa, a senhora não vai fazer isso comigo? E dava risada, e todo mundo começou a rir com ele. Então, assim, ele fez um show lá na frente. Você sabe o que aconteceu? Ele falava coisas assim: a minha mãe precisa de mim, professor, eu vou ter que trabalhar. A senhora quer que eu saia da escola? Se a senhora me repetir de novo, olha, eu já repeti outras vezes. Eu vou acabar saindo da escola. Minha mãe vai ficar muito triste, professor. A senhora vai deixar a minha mãe triste? A senhora não vai querer fazer isso comigo, professora Rosa? E ficava assim, e dando risada, aquela cara de safado dele. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei: não é possível que esse cara tá fazendo isso, né? Eu sei que eu pensei assim, Fábio: se esse cara tá conseguindo, né? Vamos ver o que que a professora Rosa vai decidir. A professora Rosa, você não imagina, ela chegou e falou assim: bom, você pensando bem, vamos lá, vamos considerar, acho que, bom, tudo bem, vai, eu vou te dar esse ponto, você tudo bem, você realmente tem um histórico diferente. Aí eu falei: bom, passou ele, vai me passar também, é o mesmo caso, é só um ponto. Esperei todo mundo sair da sala e fui lá falar com a professora Rosa. Professora Rosa, e fui com a minha ladainha, né? Só que eu não Uhum. tinha aquela habilidade, eu era um sujeito tímido, eu era muito tímido, inclusive. Eu não puxava papo com ninguém, eu não participava de rodinha, eu não tinha muitos amigos, eu era um cara tímido. Fui falar com a professora Rosa, ela falou assim: não, você não. Nem Você deixou. repetiu, nem deixou eu concluir, Fábio, nem deixou. Você repetiu mesmo. O ano que vem eu quero ver você aqui. E aí, foi dura comigo. Bom, eu sei que eu fui embora, assim, com o rabo no meio das pernas e todo triste, todo envergonhado. Aquilo foi uma grande lição para mim. Eu não fiquei chateado por causa da Dona Rosa, mas eu aprendi uma grande lição de um negócio chamado, que eu vim aprender depois de adulto, que é um negócio chamado inteligência emocional. Você precisa saber como se relacionar com o ser humano. O ser humano é uma pessoa difícil. Eu não sei, pode ser que ela se afeiçoou por aquele garoto de alguma forma, foi mais simpática com ele, mas não foi com a minha cara. Não sei, por qualquer motivo. Não vou questionar a professora Rosa, nem incriminar ela pela atitude dela, que ela teve comigo. Ela está no direito dela. Agora, eu precisei mudar, eu precisei aprender uma lição e melhorar. E eu acabei ao longo do tempo aprendendo um monte de coisas porque eu botei foco nessa minha necessidade, a necessidade de eu melhorar o meu comportamento na comunicação. Isso fez com que eu chegasse até aqui. Foi um foco tão grande que eu acabei me tornando professor de comunicação. Olha só. Puxa, que legal, que legal. É eu acho que é assim, tão bacana, né, quando a gente pega uma trajetória longa, né, e, pô, um monte de gente aí que você já treinou, né? Para mim é uma honra ter você aqui no nosso podcast, Imagina, né? eu que agradeço. A Belfone é uma empresa de 36 anos. Esse podcast, inclusive, é um oferecimento da Intelbras, que é uma grande empresa de Grande tecnologia empresa. também. Alcança aí milhares e milhares de instaladores. E o nosso objetivo nesse podcast não é simplesmente só trazer soluções tecnológicas que já estão no dia a dia do nosso cliente, mas trazer momentos como esse, onde a gente traz para eles momentos de reflexão, né? Porque o cara tá lá no dia a dia, na correria dele, ele não para pensar que ele É precisa melhorar verdade. a comunicação dele, que ele precisa investir talvez um pouco de tempo e dinheiro mesmo num negócio
aprimorar lá as suas habilidades, né? E isso vai refletir em várias áreas, né? Não só a parte financeira, mas a parte familiar, porque muitas vezes tem esses atritos, né? Imagina você tá lá numa empresa, tá você e sua esposa e vocês brigando no meio dos funcionários, né? Pega muito mal, né? Faz com que a empresa não se desenvolva, né? Então, professor, eu gostaria de deixar o canal aberto. A gente está chegando ao final do nosso podcast aqui hoje, né? Mas eu queria deixar o canal aberto para você dar um recado final para o nosso espectador do Belcast. Fica à vontade, professor Sidney Miranda. Primeiro, eu quero agradecer muito esse convite, Fábio. Estou muito feliz de estar aqui, de poder participar desse podcast seu, o da Belcast, e dar uma mensagem para o pessoal que está buscando comunicação. A comunicação é fundamental que ela seja desenvolvida dentro das skills, das habilidades, das capacidades que têm sido buscadas desde a pandemia. A comunicação é uma das que estão crescendo, ela não para de crescer. Algumas skills são buscadas, mas ao longo do tempo elas caem da lista. A skill, a habilidade da comunicação só tem crescido, ou seja, ela tem sido uma exigente absolutamente permanente nas habilidades, na lista de habilidades dos profissionais de forma geral. E certamente qualquer profissional de qualquer área precisa ter uma boa comunicação. Se você quiser saber um pouco mais, entra no meu site para saber essas informações, sidneymiranda.com.br. Lá você vai encontrar uma série de cursos, de treinamentos diferentes que você pode fazer. Ou então me segue nas redes sociais, que eu coloco bastante conteúdo também, @SidneyMiranda, digitado ali no Google, você vai me encontrar em vários lugares, tá bom? Eu estou à disposição. Muito bom, professor. Bom, uma honra tê-lo aqui novamente, né? Que bom, muito obrigado, Fábio. Muito bom fazer esse reforço, porque eu valorizo demais quando eu consigo absorver algum conhecimento com alguém, né? Então, isso aqui é basicamente um review, um pequeno review das aulas que a gente já teve aí de oratória, de comunicação, né? É verdade. Espero que o parceiro aí aproveite ao máximo esse conteúdo, né? E muito obrigado mais uma vez por ter participado desse Belcast especial sobre comunicação para os instaladores. Muito obrigado. Muito bom, obrigado. Legal. Parceiro, espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Para você que está no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e o Belcast está também no Spotify. Hashtag vem pra Belfone, tamo junto, valeu parceiro, até a próxima.